Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá para você, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. Nosso objetivo é te deixar muito bem informado para quem está em Linhares, está em Soretama, Rio Bananal e todo o norte do estado. Fiquem conosco. Gente, eu quero começar o programa mostrando mais uma vez imagens de uma apreensão de droga que aconteceu na cidade de Linhares, mais precisamente na Avenida Guaçuí, nesta quarta-feira à noite. Ontem, todo o material foi deixado na 16ª Delegacia Regional. Eu falei aqui no programa que trata-se de mais de 21 quilos de entorpecente. Falei ontem. Um dia depois dessas apreensões, que tipo de resposta nós temos em relação às investigações policiais? Né? Que tipo de respostas nós temos? A Polícia Judiciária, a Polícia Civil, falou conosco hoje de manhã sobre essa droga que foi encontrada, o trabalho feito pela Polícia Militar. E o que ela já levantou? Ontem, eu também falei aqui no programa que no local do crime havia uma pessoa que identificou quem estava dentro desta casa, por um apelido, Dudu. Mas afinal de contas, pode voltar aqui para mim, quem é Dudu? A polícia fez esses levantamentos. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações. Agora, antes, eu vou falar mais a respeito. O Covid avança aqui na cidade de Linhares também. Relatos oficiais dizem que mais de 65% dos leitos, e olha que eu estou falando de público e privados, estão ocupados. O painel Covid apresenta esses números aqui que eu quero trazer agora, antes de chamar as matérias do nosso programa. São 15.988 casos confirmados na cidade, com 223 óbitos. A letalidade é de 1,4 e os curados são 15.471. Mas há muitos casos suspeitos e muitas pessoas se tratando em hospitais. Portanto, eu vou falar mais, pode voltar aqui para mim, eu vou falar mais a respeito desses números no programa de hoje. É assim que começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vale a sua participação. O nosso número de WhatsApp vai aparecer aqui agora na sua tela. Vamos lá. Apareça, enfim, tá aqui, ó, 99622-4547. Interaja conosco. Vamos falar a respeito da droga que foi encontrada ontem, que é uma das maiores apreensões de entorpecentes que nós estamos falando aqui no município de Linhares. Nós puxamos no histórico aí, eu tenho uma matéria que vai relatar isso. Nós puxamos a maior apreensão de entorpecentes já registrada em Linhares. Foi em 2013, 95 quilos de material entorpecente encontrados também numa área nobre da cidade. Mas enfim, da última quarta-feira foi uma das maiores. E os detalhes agora não querem se calar. Aliás, as perguntas são: quem é o dono dessa droga? Como é que essa droga chegou aqui? Será que a polícia confirma aquela trajetória de origem que fala sobre a Colômbia, Manaus, Bahia e até chegar ao município de Linhares? Eu conversei hoje de manhã com o delegado Tiago Cavalcante, que dá outras informações. Põe no ar. Depois do registro de uma das maiores apreensões de entorpecentes já vistas em Linhares, começou o trabalho de investigação na Polícia Judiciária. Mais de 21 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram encontrados numa casa na noite da última quarta-feira, numa área considerada nobre no município, que fica no bairro Shell. Um local que normalmente não levantaria suspeitas. Quem comanda essa investigação é o delegado Tiago Cavalcante,
que conversou com a nossa reportagem. Então, primeiro parabenizar o trabalho primoroso da Polícia Militar, né, na figura aí do policial conhecido popularmente aqui na nossa comunidade como Sombra. Então, ele realizou juntamente com outro policial chamado Ramon. A apreensão, é importante que se diga, foi feita pela Polícia Militar no bairro Shell, mas a partir daí a Polícia Civil consegue desencadear alguma ramificação. É o nosso trabalho, que é posterior ao crime, tentar alargar o número de indivíduos envolvidos com essa droga, né? Então, o que é que nós sabemos até agora? O indivíduo é natural de Rio Bananal, estava no bairro Shell, possivelmente essa droga pode ir para Rio Bananal também, mas a primeiro momento a gente trabalha com as lideranças dos bairros, do bairro Shell, né? Com os envolvidos do bairro Shell. Vamos tentar identificar mais pessoas que estavam na casa, até porque, segundo a ocorrência do policial militar, ele informa que de início uma pessoa foge, né? E aquela quantidade de drogas, ela com certeza tem o envolvimento de muito mais pessoas do que apenas uma prisão. Na hora da prisão, os policiais ouviram alguém chamar por um apelido: Dudu. No interrogatório, o suspeito de ser o dono da droga preferiu ficar calado e já foi levado para o presídio de Linhares. Trata-se de Luiz Carlos da Vitória Souza, né, esse indivíduo que a gente não tinha antecedente criminal. Ele se deteve a ficar em silêncio, usando o seu direito constitucional ao silêncio, não quis falar absolutamente nada no seu interrogatório. Eu pergunto ao delegado se origem e destino do entorpecente apreendido é mesmo o trajeto entre Colômbia, Manaus, Bahia e Linhares. Ou ainda, esta informação está sendo checada. O delegado respondeu que é possível. O que acontece? Todo aquele indivíduo que faz transporte, seja o motorista de caminhão, seja o mototaxista, seja o taxista, seja até um piloto de avião, ele é instado muitas vezes a fazer esse transporte de droga. Então é muito concreto sim essa possibilidade de ter sido trazida através de caminhões, né, de locais disfarçados dentro do caminhão e ter vindo do norte. É uma rota muito tradicional para o tráfico de drogas, essas drogas vindo do norte. O suspeito preso na hora da ação militar não tem passagens pela polícia. Isso fez o delegado chamar a atenção dos moradores que podem ser seduzidos por quantias em dinheiro para se envolver nesse tipo de crime. A gente vê muito hoje o uso do Uber para transporte de droga e vale ressaltar e vale fazer esse alerta para o Uber que ele corre o risco altíssimo de ser preso e se envolver no tráfico de drogas, quando muitas vezes ele é um inocente que apenas suspeita da sua carga. E nós ainda temos muito a droga que é trazida através de pessoas que não levantam suspeitas, mas que são trazidas pelo ônibus mesmo, pela linha de ônibus intermunicipal. É muito comum ainda. Como a apreensão foi feita numa região considerada nobre de Linhares, a polícia acredita que essa possa ser uma estratégia para facilitar a distribuição de entorpecentes no município. Apreender grandes quantidades de entorpecentes em áreas consideradas nobres de Linhares não tem sido comum, mas também não é incomum. No bairro Shell foram mais de 20 quilos de entorpecentes. Mas no histórico da polícia de Linhares, a maior apreensão aconteceu exatamente de onde nós estamos falando agora, no bairro Três Barras, uma área considerada nobre. Em 2013, foram 95 quilos de maconha apreendidos aqui nessa região. Pois é. Isso pode ser, claro, uma estratégia, sem dúvida alguma, porque como ninguém quer ser descoberto ou ter problemas com a polícia, lugares por onde a polícia não passaria, mas às vezes acabam sendo encontrados. Então as investigações seguem. O fato novo aí é que a polícia levantou o nome e a ficha do tal Dudu, que foi chamado no portão. Vocês se lembram da história? A polícia chegou, alguém disse perdeu, e chamavam por um Dudu, que é o Carlos Eduardo, que é natural de Rio Bananal, mas estava residindo aqui na cidade de Linhares. Ele ficou calado no depoimento dele, não falou nada para a polícia, obviamente orientado, claro que sim, é direito dele, e não tem histórico criminal, Ontem eu falava aqui, a produção vai se lembrar disso, a respeito daquelas meninas bonitas que são chamadas no tráfico de drogas de mulas. Essas mulas é que transportam dentro de ônibus, dentro de táxi, dentro de Uber, não é?
E aí, o que acontece nessa história toda? O que acontece é que a droga costuma chegar por aqui através de quê? Agências de ônibus aqui da cidade, que acabam sendo a base disso, acabam sendo o transporte disso aí, através dessas mulas, que são conhecidas no tráfico de drogas exatamente assim. Seguem as investigações e é claro que nós vamos continuar acompanhando. Produção, tudo bem? Eu quero falar ainda sobre o Covid, daqui a pouco eu vou chamar o intervalo comercial. Tem gente visitando aqui os estúdios da Rede Sim, né, rapaz? Muita gente vem aqui para nos visitar. Ó, brigadão. Valeu, um abraço para vocês. Coloca para mim, Covid-19, o painel Covid-19. Eu tenho informações aqui dos leitos disponíveis, enquanto os números são esses que a gente está falando aqui, ó. Já diz que 15.988 são os casos confirmados e as mortes 223. Agora tem um monte de gente se tratando nos hospitais. Essa informação que eu vou dar aqui é informação oficial, que diz o seguinte: o total de 20 leitos que tem lá no HGL, 12 estão ocupados. 12 estão ocupados. Pode voltar aqui para mim, pode voltar aqui. No Hospital Rio Doce tem 10 leitos disponíveis e desses 7 estão ocupados. O Hospital Unimed, que é particular, né? É da rede privada, mas também está atendendo a casos de coronavírus, tem 5 leitos lá, 4 estão ocupados. Ou seja, essa conta aqui dá 65%. 65% de ocupação. Então, a gente precisa se cuidar, não é? Daqui a pouco nós vamos ouvir especialistas que vão falar mais a respeito. Olha aqui, tem uma boa notícia para Soretama. O SAMU foi entregue hoje para a população soretamense. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso e da importância do SAMU na nossa região. Eu volto já. Olha aqui, eu quero atender agora o povo de Linhares. Gente, é impressionante as participações do povo linharense. E eu vou agora atender aqui ao Joelson, que é do Vila Isabel. Esse bairro é querido demais, eu gosto muito. Tem muitos amigos aí, viu, o Joelson? Ele está dizendo, parabéns TV Sim, pelo jornalismo de qualidade. Valeu, Joelson. Valeu, muito obrigado. Alguém perguntando aqui, quero saber como está a investigação do jovem Kevin, corpo encontrado em Jataipeba. Produção, está entregue, hein? Vou passar para vocês darem resposta aqui o quanto antes, tá bom? Será que tem mais? Vamos atender? Alguém mandou áudio, eu não vou poder ouvir o áudio agora, desculpa aí, mas eu vou atender também. A central de ambulância, gente, é impressionante isso aqui, a central de ambulância, todo mundo para. O Ronda vai começar. Quem é que está lá? O Gilson Gigante, Evanildo, Cachorro Quente e Hélio Tiramágua. Valeu! Meu abraço em todos vocês. Coloca a Rede Descontão para mim. Rede Descontão tem ofertas, tem promoções? Você fica sabendo aqui no programa Ronda da Cidade. Todos os dias tem ofertas lá. Subida para o mercado municipal, antiga Capila Discos, é fácil encontrar. Essa aí continua, não é, produção? Kit, shampoo e condicionador, R$ 33,00. Tem mais, tem outras ofertas. E eu quero trazer agora também. O óleo de coco também continua no mesmo preço, não é? Extra virgem e sem sabor. É como você confere aí, R$ 17,00 e R$ 29,50. Vale a pena aproveitar. Tem uma pesquisadora da Fiocruz aí, vocês já prepararam essa pesquisadora? Eu falei sobre o coronavírus e que ele avança na nossa região. Agora, os pesquisadores, todos eles, estão prevendo as 2 próximas semanas como as semanas letais do coronavírus. E ele avança aqui na região de Linhares, então todo cuidado é pouco. Coloca para mim, eu quero ouvir quais são as orientações dessa pesquisadora da Fiocruz. Confira aí. E eu não tenho dúvida em lhes afirmar que nós teremos o mais triste março de nossas vidas, resultante das aglomerações havidas no Carnaval, desse descompasso entre o que nós dizemos e que algumas autoridades dizem o contrário, que não é importante usar máscara, por exemplo, que é uma coisa paradigmática, não há dúvida, né? Está sobejamente demonstrado cientificamente que a máscara é uma barreira mecânica que nos protege a nós mesmos e aos demais com quem nós convivemos. Então, tudo isso tem sido, isso somado ao cansaço de uma epidemia tão longa, vai gerando
um comportamento que tem sido desastroso. O que nós temos visto é uma pressão enorme sobre o sistema de saúde, uma taxa acima de qualquer desejável em todos os hospitais públicos e privados, e algo muito grave, que eu particularmente falei disso há muitos meses atrás e que agora se materializa, que a doença se rejuvenesce no Brasil. Então hoje tem muito mais gente, muito mais jovem internada, desenvolvendo casos graves. Tem que ficar ligado, né, gente? É o coronavírus que avança. Olha aqui, agora eu tenho que atender, não tem jeito. Desculpa aí, viu, produção? Foi mal, mas o povo, mandou um monte de coisa para mim. Mandaram. Sou fã do seu jornalismo, eu sou Edicleia do bairro Interlagos. Edicleia, beijo no seu coração, minha querida. Quem é de Baixo Quartel que está mandando abraço aqui? Douglas Perucchi é de Baixo Quartel, está dizendo o seguinte: eu não perco um programa, Ronda da Cidade. A Jéssica, ela também está no Interlagos, né? Está fazendo uma pergunta aqui. Ô, Jéssica, eu vou atrás dessa resposta. Queria saber se vai ter de novo as casinhas do Minha Casa Minha Vida e tal. A nossa produção também atenta para dar resposta para a Jéssica. Atenção, comunidade de Sooretama, veja aí imagens do SAMU. O SAMU 192 foi entregue hoje pelo governador do estado. Essa é a nossa equipe, ó, o Will Souza, o Douglas, SAMU 192. Essa base descentralizada é em Sooretama. Tá aí, ó, imagem do governador do estado. Isso foi na manhã desta quinta-feira. E como é importante o SAMU, né, para Sooretama? Porque é uma cidade sem hospital. É uma cidade sem hospital, é uma cidade sem minimamente um pronto atendimento, porque apelidar um posto 24 horas aí em Sooretama de pronto atendimento, isso é mentira. Se alguém encontrar nesse posto 24 horas uma UTI neonatal e se encontrar um pronto-socorro, aí eu mudo o que eu disse aqui. Então, não tem. E o SAMU ganha importância no atendimento à população. Muito bem. Governador do estado, portanto, se fez presente na cidade de Sooretama. Eu tenho uma outra especialista, antes de chamar o bloco de comerciais, que eu quero trazer aqui. Nós vamos orientar com relação ao coronavírus. E Ethel Maciel é professora da UFES, epidemiologista. Ela vai fazer diversas colocações importantes, porque tem muitos jovens que estão voltando a ter atividades escolares. Mas tem que usar máscara? Não tem que usar máscara? Como é que seria esse procedimento, hein? Vamos ouvir uma profissional. Coloca aí, põe no ar. Um grupo de adolescentes passou por mim, 8 adolescentes conversando, sorridente, alegremente. O problema é que todos sem máscara, indo para a escola, uniformizados. É muito importante nesse momento que as famílias conscientizem todos que irão para a escola. A máscara é para ser utilizada a partir do momento que você sai de casa. A máscara não tem que estar nesse momento vinculada à obrigação de entrar à escola ou de entrar em qualquer estabelecimento ou repartição. A máscara deve ser usada assim que você saiu de casa. Você tem que sair de casa já com a máscara. Preferencialmente 2 máscaras agora. O problema é que esses adolescentes alegres, sem máscara, conversando juntos, eles podem ser fonte de infecção para várias pessoas que estão se cuidando. Então, nesse momento, é importante que nós possamos nos unir, todos nós, em torno da proteção. Se queremos que a escola possa retornar, é importante que cada um cumpra com a sua responsabilidade. E é importante que a escola seja o local de informação para o que deve ser utilizado. Eu sugiro que na primeira semana de retorno, que nós estamos vendo aqui no nosso estado, todas as escolas façam com seus estudantes campanhas para orientação e para que eles compreendam a importância e a dificuldade desse momento no país, onde muitas pessoas estão morrendo. Concentre-se em educar nessa primeira semana para que a gente possa ter uma redução do número de casos e mortes. Muito bem, então use máscara. Daqui a pouco eu vou falar sobre imposto de renda. Cuidado com a mordida do leão. Daqui a pouco eu falo mais a respeito. De volta com o programa Ronda da Cidade, eu quero fazer uma pergunta.
Você é dono de veículo, empresário ou pessoa física e sabe onde está o seu veículo agora? Vocês sabem? Sabem? Eu sei, o meu está aqui no pátio da TV Sim. Mas olha, eu tenho uma opção legal para você, o rastreamento da Rastrec Linhares. Você acompanha seu veículo em tempo real, via satélite, 24 horas, com até 90 dias, bloqueio e desbloqueio remoto via celular. Tudo isso a partir de R$ 36,90 mensais. Conheça rastreclinhares.com.br, pode ligar também, 999749083, no Shopping Pátio Mix. Vamos abrir lá o Covid-19 de Soretama e Rio Bananal. Me cobraram aqui, rapaz. Poxa vida, você só mostrou Linhares, então vamos mostrar aí Soretama e Rio Bananal. Você é de onde, hein, gente? Me digam aí. Rio Bananal, muito bem. Rio Bananal tem 1.398 casos confirmados desde o começo da pandemia e 17 óbitos. Chama atenção para a letalidade, que é de 1,2. Aqui de Linhares é 1,4, não é? Os curados são 1.335. Os suspeitos ainda são 286. Esses números revelam que a população precisa ainda tomar muito cuidado. Aí Soretama, não é? 1.878 casos confirmados. Eu não sei se teve até testagem para isso, mas enfim, óbitos. Lá em Soretama morreram 34 pessoas desde o começo da pandemia, com uma letalidade maior que Rio Bananal e Linhares. Os curados lá são 1.667. Agora, dá só uma olhada nos casos suspeitos lá de Soretama. 1975, uma cidade que não tem hospital e não tem pronto atendimento, só tem posto 24 horas. E é um só, inclusive. Gente, vamos falar de imposto de renda? Nessa câmera aqui, você já fez a sua declaração do imposto de renda? Eu quero trazer agora detalhes para você não ficar perdido no tempo. Põe no ar. Pois é, então para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, eu falo com o delegado Eduardo aqui da Receita Federal. Bom, delegado, para começar, quem é obrigado a declarar o imposto em 2021? Bom, os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda. Essa é uma regra básica. Existem outras que receberam lucros, dividendos superiores a 40 mil, possuem bens no valor de R$ 300 mil em 31 de dezembro do ano passado. Então essas são outras regras. Tiveram rendimento de atividade rural também, no patamar acima de 149 mil. Então basicamente essas são as regras básicas para entregar. Mas esse ano nós temos uma novidade, né, que preciso deixar bastante claro. As pessoas que receberam o auxílio emergencial precisam entregar a declaração? Não. A resposta é não. Somente aquelas pessoas que obtiveram o auxílio emergencial e também ganharam rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847 precisam declarar, porque eles não podiam ter recebido o auxílio emergencial. Correto? E quais foram as principais mudanças do ano passado para esse? Uma novidade que já vem sendo implementada as pessoas, diversos contribuintes têm acesso via o seu portal ECAC por certificado digital. A Receita está tentando aumentar esse leque de pessoas, de contribuintes que podem ter acesso a essas informações. É através do seu registro, que todo mundo tem que ter. Não só para acessar a Receita Federal, mas para acessar qualquer outro órgão do governo, que é a chamada plataforma gov.br. Você vai gerar um código nessa plataforma gov.br, vai poder entrar no site da Receita, do Ministério do Trabalho, qualquer outro site. E com esse código de acesso, na verdade, com esse cadastro no gov.br, você vai poder capturar a sua declaração pré-preenchida, que são todas as informações que estão no sistema e que a Receita captura para fins. Então é um facilitador para o preenchimento da declaração, correto? Fica muito mais fácil porque as informações já estão no sistema, né? É claro que essa alternativa ela vai estar disponível, uma previsão a partir de 25 de março, para a obtenção via esse código do GovBR. Mas quem já tem certificado digital já pode importar a sua declaração pré-preenchida. Bom, então para a gente terminar, até quando aí que vai o prazo para as pessoas declararem imposto de renda esse ano? O prazo começou hoje, às 8 horas da manhã, vai até 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Só para fins de uma curiosidade,
Até 10 minutos atrás, nós já tínhamos cerca de 295 mil declarações no Brasil entregues. E no Estado do Espírito Santo, em torno de 4.600 declarações. Muito bem. Antes de terminar o programa, eu quero registrar a audiência de Maria Cristina da Conceição. Ela está fazendo uma colocação que eu acredito que é com relação também ao programa Minha Casa Minha Vida. Traremos respostas. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.